Meus amados e queridos irmãos, louvamos e exaltamos a Deus por esta riquíssima oportunidade que Deus ele nos concede, quando aqui estamos para trazermos uma palavra de Deus para o teu eleito espiritual. Desde já eu quero agradecer a todos os nossos amados irmãos que participaram, que se envolveram no trabalho da juventude e congresso maravilhoso. Deus operou poderosamente com batismo, libertação, certo? Muito bom trabalho, certo? 43 pessoas aceitaram a Jesus, na concentração foram 22 pessoas, tudo para a glória de Deus. Eu quero compartilhar aqui com você 2 versículos na Sagrada Escritura. Estou aqui no escritório atendendo os irmãos no gabinete e fazendo trazendo essa mensagem para o nosso eleito espiritual. Livro de Esther, capítulo de número 7, e vamos ler 2 versículos somente. Versículo 9 e o 10. Veja como é que diz a palavra de Deus. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforca-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então a fúria do rei se aplacou. Meus amados e queridos irmãos, estamos aqui diante de um texto tão maravilhoso, aonde nos fala exatamente de um homem que temia Deus, certo? Mardoqueu, um homem que servia ao rei Assuero, e nós observamos, o irmão conhece muito bem essa história. Vasti desobedece a Assuero, Assuero casa com Esther. Esther não revelou a sua linhagem. Sabemos que no reinado de Susã, do rei Assuero, tinha muitos judeus, né, em Susã. E nós observamos que Amã, ele era chefe dos príncipes, um homem de alta posição, tinha assumido recentemente um cargo muito elevado, de grande posição diante do rei, certo? E o rei, ele recebia e atentava para os conselhos de Amã. Observamos que foi Amã quem planejou a matança dos judeus em um só dia, sem direito à defesa. Foi Amã também que, pensando que ele era o homem que o rei se agradava, ele sugeriu toda aquela glória e o rei direcionou a Mardoqueu. Foi Amã também quem preparou, que foi ao banquete da rainha Esther, pensando que iria prevalecer sobre Mardoqueu. E nós observamos um homem presunçoso, um homem em que humilhava, certo? Mardoqueu. Mardoqueu disse que só se inclinava diante do rei, e Amã queria que Mardoqueu, quando ele passasse, Mardoqueu se inclinasse. E nós podemos observar que uma certa feita o rei perde o sono e mandou trazer o livro das crônicas. Lê aí o livro das crônicas para mim. E quando abriu o livro das crônicas, a mensagem foi essa, a história foi essa, que Mardoqueu tinha livrado o rei Assuero de uma emboscada dos seus 2 soldados, Bigtã e Tere. E nós observamos que o rei diz: em que é dado a esse homem cuja honra o rei se agrada? Podemos ver, meus amados e queridos irmãos, que esse homem foi Mardoqueu. Amã foi que saiu puxando o cavalo e dizendo: assim se fará o homem a quem um rei deseja honrar. Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala
que quando Amã ele saiu para o banquete da rainha Esté, né, que os irmãos conhecem muito bem essa história, e eu quero focar aqui nesta parte, que Amã mandou preparar uma forca de 50 côvados, né? E disse, olha, você prepara essa forca, que quando eu voltar, eu quero enforcar Mardoqueu. Quando chegar o dia da execução dos judeus em um só dia, eu vou matar Mardoqueu, eu vou enforcar Mardoqueu, para que ele possa, para que todos vejam que eu tenho um prestígio neste reinado. A Bíblia Sagrada nos diz que quando a rainha Esté suplica ao rei pela sua vida e pela vida do seu povo, Amã ele se derrete. Amã não sabia que tu era judia, e nós observamos toda aquela lamúria de Amã. A palavra de Deus nos fala que o servo do rei chegou para o rei e disse, olha, Amã preparou uma forca para enforcar Mardoqueu. E o rei automaticamente disse que ele seja enforcado nesta forca. E a ira do rei passou. O que nos chama a atenção, meus prezados e queridos irmãos? Primeiro, não adianta odiar a quem Deus ama. Segundo, nós aprendemos da palavra de Deus que a vingança pertence a Deus. Observamos também a palavra de Deus falando, e você vai ver versículos, hinos cantados. O salmista, ele mesmo diz que armaram redes contra mim, mas eles mesmo caíram nela. Observamos em que a palavra de Deus, ela nos fala, ela nos revela que Deus, ele é o Deus misericordioso, e todo aquele que investe contra o povo de Deus cai nela. A Bíblia Sagrada nos fala que Amã preparou uma forca, e essa forca era para Mardoqueu, e Amã foi quem foi enforcado nesta forca. Meu prezado irmão, meu prezado amigo, você que nos ouve nesta manhã, não fique aterrorizado, não fique assustado, não precisa correr desesperado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqueles que armaram emboscada, ciladas, com as suas setas maléficas e venenosas, com as suas arapucas, eles mesmos é que vão cair nela. É a palavra de Deus que nos fala. Deus, ele nos amou de uma forma extraordinária. Deus, ele nos amou de uma forma excelente. Então não adianta investir contra você, não adianta lutar contra você, não adianta pelejar contra você. A nossa peleja, quem peleja é o Senhor. Creia nesta palavra, descanse nessa palavra. O Deus do céu, ele é o Deus que supre, ele é o Deus que ampara os filhos de Coré. Ele disse, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, e ele é socorro bem presente na hora das tribulações. Ora, meu prezado irmão, meu prezado amigo, você que me ouve nesta manhã, creia na palavra de Deus. Armaram forca, aleluia, eles vão perecer nela. Cavaram exatamente emboscada, eles vão cair nela. Então somente descanse nas promessas de Deus, aleluia. Pastor Abimael, levantar o inferno, uma calúnia grande contra mim, aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, ele
vira o cativeiro de crente. Descanse nas promessas de Deus. Deus, ele é supremo. Deus, ele é amor. Deus, ele é misericordioso. Descansa nas promessas de Deus. E não fique assustado, não fique aterrorizado com o que armaram, seja no trabalho, seja na escola, seja no bairro que você mora, onde você estiver, saiba que Deus, ele peleja por você. A Bíblia Sagrada diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo que pedis ao Pai receberei. Então descansa nas promessas de Deus. Não tenha medo dessa forca, não tenha medo dessa cilada, porque o Deus do céu, ele nos protege. Escuta só um exemplo. Nós morávamos ali na cidade de Abreu Lima, pastor Zé Flor, e tem residência lá, nós temos residência, e naquele momento onde estava um surto muito grande de assalto, perseguição, papai tinha um comércio na frente de casa, confecção, fábrica de estofado. Papai também tinha comércio lá no Recife. E um certo dia, Deus usou um dos seus instrumentos e disse: meu servo, quantas vezes o malfeitor, o mau elemento, veja só, papai chegava cerca de 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, atendendo o trabalho do Senhor Jesus. E ele descia, abria o primeiro portão, deixava o carro na frente de casa, abria o primeiro portão, abria o segundo portão, abria o terceiro portão, voltava, entrava no carro, guardava o carro e depois voltava, fechava o primeiro portão, fechava o segundo portão e depois fechava o terceiro portão. E Deus, usando o instrumento, Deus disse: meu servo, veja que coisa interessante. Deus, ele conhece cada um dos nossos passos. Deus, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso agir, aonde colocamos a planta do nosso pé. Deus, ele nos conhece, ele sabe as tuas necessidades, ele sabe por onde você anda, ele sabe até onde você pode chegar, ele sabe exatamente por onde você passa, o que você fala. Ainda antes que venham palavras em nossa boca, Deus sonda a nossa mente, o nosso coração, e ele já sabe o que nós iremos falar. E Deus, usando um dos seus instrumentos, que eu creio na profecia, eu creio na revelação de Deus, Deus, usando um dos seus instrumentos, ele disse: meu servo, quantas vezes tu chega em tua casa, encosta o teu carro, abre o primeiro portão, abre o segundo portão, abre o terceiro portão, volta, põe o carro para dentro e fecha o primeiro portão, o segundo, o terceiro, e o malfeitor, ele te procura para lá e para cá, e diz: ele estava aqui, ele parou o carro aqui, mas aonde está? Eles não te encontram, porque o meu anjo te esconde, eu te escondo sobre as minhas asas, eu te protejo, eu te guio, aleluia. E sabe o que aconteceu? Esses malfeitores hoje já estão com as suas vidas derrotadas, porque o Deus do céu, ele ampara todo aquele que nele confia. Então não tenha medo de forca, não tenha medo de cilada, não tenha medo se alguém corre mais do que você. O que Deus preparou para você é seu. O que Deus preparou para você, você vai tomar posse. Então somente aguarde o agir, o trabalhar, o mover de Deus na tua vida, porque Deus, ele permanece fiel. Que Deus continue ajudando, que Deus continue abençoando,
Que as bênçãos de Deus permaneçam estendidas sobre a sua vida. E não esqueças, o Deus do céu, Ele vai continuar te amparando e te guardando. Que Deus continue nos ajudando, que Deus continue nos abençoando. A forca que Amã preparou para Mardoqueu, ele mesmo foi quem ficou preso nela. Confia no Senhor, descansa no Senhor, faz o bem e a glória de Deus vai permanecer sobre a tua vida. Que Deus continue ajudando em o nome de Jesus.